Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre, assim que tornávamos à via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação às dele, representavam conhecimentos pálidos. Quem já assistiu o filme novo do nosso lado? Desculpa, assim, meio nada a ver. Quem falou que assistiu? A Glaucia falou que assistiu ontem, porque é meio pesadinho. Não, eu não assisti, não. Foi eu assisti, a Cibele, eu acho. Não? Não. Eu a Cibele. Eu ainda não assisti, estou esperando alguém ir comigo. A gente assistiu também. Assistiu? Você gostou? Eu gostei, mas tem algumas ressalvas, mas depois a gente conversa. Eu também, eu sou igual a Sani, eu gostei, mas eu também tenho umas ressalvas. Depois a gente conversa disso. Vamos lá. Posso dispor de mais tempo. Não, peraí, eu me perdi. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante. Seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos no primeiro minuto da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviço cuja importância se adivinhava. Há sempre quase fazeres urgentes, no auxílio oportuno a nossos irmãos da cruz, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais edificante o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Não havia terminado quando se acercou de nós, inesperada, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou-a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinho o que se passa. Quando o visitei, no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, continuou a mãe afluta. Antônio vive nos círculos do pensamento muito desregrados, apesar de bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde, auxiliei-o com meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, parecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Alexandre, pensei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que, em 2 meses, conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família.
Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração, edificado em Cristo, permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. Há caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha, aflita, conduziu-nos à alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava, metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais de arteriosclerose adiantada. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico, em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Quando Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. Sani, eu posso só fazer um comentário nessa parte aqui, que é o seguinte, né? Quando o Alexandre, ele fala assim, Antônio, mantenha-se vigilante. O nosso auxílio pede a sua cooperação. Então, eles vão ali para auxiliar o Antônio e pede, se mantenha vigilante, porque... E aí depois ele fala, né, você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Então, todas aquelas preocupações acabaram causando o que ele está vivenciando. E aí, tem um amigo que muitos aqui conhecem, aqui de Brasília, ele não frequenta o nosso grupo, ele é católico, que é um benzedor. E ele tem uma mediunidade impressionante, sabe? E ele vivenciou uma situação que é muito parecida com essa. Ele é um médium, mas um médium assim, de desdobramento consciente e de ectoplasmia. Tem vários e vários casos com ele. E teve uma vez que a mãe foi fazer uma cirurgia, ele é de Natal. E aí ele foi para Natal, lá viajou para participar da cirurgia da mãe. E aí ele estava lá no hospital e falou que ele sentiu um sono, mas era um sono que era incontrolável, ele não conseguia ficar nem em pé. Aí ele sentou ali no banquinho, encostou ali na parede e pum, dormiu. Aí quando ele se viu na sala de cirurgia. E a mãe em cima, ali já em desdobramento, e os médicos. E ele, minha mãe morreu. Aí um dos mentores falou assim, não, a gente te trouxe aqui porque a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa que você fique conversando com a sua mãe,
deixando ela em tranquilidade, porque a gente precisa, né, desse estado dela para a gente poder tratá-la. E aí ele se aproximou da mãe, e ali em desdobramento, a mãe também em desdobramento, ficou ali conversando com a mãe, sabe, acalmando. Então, é algo um pouco parecido. Os mentores precisavam que o campo mental do paciente, no caso ela, se tranquilizasse, se saísse um pouco daquelas preocupações tão excessivas para que eles possam ajudar. Então é muito uma frase de Jesus que é: ajuda-te e Deus te ajudará. Né? Então é aquela parte que cabe a cada um de nós buscar a harmonia e vai ter sempre o auxílio do mundo maior. Então era esse ponto aí que eu queria compartilhar com vocês. Acho muito importante nisso aí também a confiança, né? Você confiar no mundo maior. Porque nem tudo está nas nossas mãos, né? E ele sabe o melhor. Aquela frase lá que vocês sempre falam: entrego, confio, aceito e agradeço. Manter isso aí também, né? É o Paulo Bezedor, viu, gente, que o Ismael está falando, que é uma bênção. Imagino, ele já falou algumas, não conheço a figura fisicamente, mas só de ouvir falar, e tem histórias muito interessantes do Paulo. Inclusive teve um curso dele, eu pedi, vou fazer, ele dá curso também, é muito bacana. É aí em Brasília, né, normalmente. Sim. Ele é da sua terra, né, ele é de Natal, não é, Ismael? Foi, ele falou agora, Ismael. É natalense. Vamos lá. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência, no hino das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorrido alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem na altura da zona motora. Chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nessa noite para auxiliarmos. E acentuou, após meditar por alguns segundos: o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isso, Alexandre assumiu a atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto, e a pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio, saudando-nos todos ligeiramente, e o instrutor dirigiu-se. Espera que eu me perdi. E o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de alguns de seus amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Interessante isso, né? A escolha do doador de fluidos. Nossa, eu estava aqui esperando para falar sobre isso. Eu vou então agora, você colocou esse ponto, queria falar um pouquinho. Isso, se puder voltar ali. Isso, essa parte, quando ele fala aqui, né? Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado, né? Aí depois ele coloca ali: é preciso muito critério na escolha do doador de fluidos.
Isso é de uma profundidade tão grande, porque nesses trabalhos espirituais, eles são muito amplos, né? Ele tem trabalhos de acolhimento, ele tem trabalhos de tratamento, né? Então espíritos que estão ali acolhidos, que precisam de tratamento, encarnados e desencarnados. E essas nossas energias, elas são muito importantes mesmo. Então, esse ectoplasma, essa energia anímica, né, pelo fato de nós estarmos encarnados, ela é de uma importância tremenda. Então, grupos como esse nosso, que todos os dias estão vindo aqui, estão doando energias, essas energias, elas são usadas para tratamentos que é muito além do que a gente consegue imaginar. Inclusive, nós temos sido trabalhados energeticamente, passando por várias cirurgias espirituais, para fornecer energias, que são energias ali específicas e sutis para esses trabalhos, sabe? No livro Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, eu já citei várias vezes esse livro é muito rico, porque é um livro que se passa na época do carnaval. E ali, constantemente, é necessitado de energias, de fluidos, de alta frequência de espíritos encarnados. Não só para tratamentos, inclusive para eles criarem as construções, os campos de acolhimentos. Então, o livro começa desde o momento em que eles vão construir ele não pelo menos eu não me lembro qual é a cidade, ele não deixa claro qual é a cidade em que acontece, mas tem uma praça central que eles constroem ali todo um centro de acolhimento e muitos outros. E ali começa, né, o Bezerra de Menezes contando que foram vários espíritos pegar ectoplasmas da natureza e de vários encarnados para construir aquele local. Então, essas energias, elas passam por verdadeiro dinamismo, por todo um trabalho, é gerado remédios, é usado para transfusões energéticas, para locais de tratamento, para hospitais. E eu vou contar só uma última coisa relacionada a isso ainda, que aconteceu no trabalho de terça-feira, aqui, que era o trabalho do meu pai. Ali teve uma vez que um dos médiums, que ele nem sabe aqui desses trabalhos que estão acontecendo, todo esse processo que está acontecendo com cada um cada um de nós, e aí teve um dia que ele me mandou uma mensagem. Ele chegou e falou assim: Ismael, aqui nos trabalhos apareceu seu pai. E ele falou que... E assim, ele contando, muito emocionado, ele falou assim, olha, e ele falou ali que ele está agradecendo pelo trabalho que está sendo feito, porque o trabalho que vocês estão fazendo, vocês estão doando uma energia que é muito rara de conseguir aqui no planeta e que está sendo usada para muitos e muitos fins. Eu fiquei muito emocionado com aquilo porque a pessoa lá, absolutamente, ele não tem noção do que está acontecendo aqui nesses trabalhos diários que a gente faz. É Rogério o nome dele, mas ele falou super emocionado, sabe? Com aquela mensagem. Então, aqui é uma energia, né? A gente está se dispondo todos os dias, durante meia hora dessa doação. É claro que ela vai sendo trabalhada para chegar numa energia muito sutil, ainda mais desse conjunto, dessa coletividade, e que é em escalas que a gente não consegue mesmo conceber. Então era isso que eu queria compartilhar aí. Opa, Djaí! Seu microfone está fechado, Jair. Obrigado. Pegando esse gancho aí, só para esclarecer, tá? Esse livro aí, essa parte que você fala, é no Campo de Santana, aqui no Rio de Janeiro, que é a Sônia conhece, ele é uma região muita árvore, foi ali que eles montaram esse hospital de socorro no Carnaval, tá? Agora, voltando a essa outra parte aqui,
Tanto assim que ele fala aqui que os trabalhos à noite que são feitos com mais intensidade e virtude do que do ectoplasma. Porque o ectoplasma ele não tolera a luz, né? Então, eles utilizam muito essa parte da noite. Eu mesmo já vi algumas vezes usando ectoplasma, e você acabou de falar uma coisa que eu achei interessante, uma coisa incrível. No sábado, estava o Silvio que estava presidindo essa parte aí da mentalização, né? Então ele acabou de ler, eu marquei onde que ele parou e peguei o livro e botei na cama, assim. Pum! No que eu botei, eu apaguei ali, cara. É uma coisa inexplicável, porque você pode ficar sonolento, pode ficar não sei o quê, eu tô tão com sono, tô tão não sei o quê. Não, eu simplesmente estava totalmente consciente, totalmente dono da situação. Ele acabou de falar assim, eu vou marcar para depois eu seguir onde que está, né? E botei o livro na mesa, assim, no lado da cama, como eu boto. Botei e pronto. E só voltei à consciência quando ele estava falando as últimas palavras. Então foram meia hora que totalmente apagado de um sono, que eu falo, pô, que sono que não foi sono, simplesmente eu apaguei. Eu saí de circulação. Não me lembro de nada, é só isso que eu queria acrescentar. Como é rico esse compartilhamento, né? Tanto do Ismael como do Jair. E essa dica de leitura, né? Gratidão. Obrigada, gente. Vou continuar. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará suas ações curativas, emitindo força de colaboração magnética através da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o curso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe, inquieta, afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo o sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Ai, Sânia, posso fazer só mais um comentário? Pode. Isso aqui tem tanto a ver com a gente. Quando ele fala aqui, né, ela fala, olha, pode ser as minhas netas, e a gente pensa assim, elas são jovens, e ali, tá bom, pode voltar. Ela fala assim, pode ser as minhas netas, né, a gente imagina jovens, cheio de energia, ela fala, não atenderiam às exigências em cursos, precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Meu Deus, que profundidade! A gente vê que essa energia, ela, como que é importante cada vez que ela seja uma energia muito pura, cada vez mais precisa de um conjunto com muita pureza, e essas pessoas, como que elas se tornam verdadeiros laboratórios, essas pessoas que têm essas características de um equilíbrio, como elas estão constantemente doando, inclusive inconscientemente, elas estão doando energias para muitos trabalhos, né? Os mentores estão ali realizando, são verdadeiros laboratórios de dinamização dessas energias que são usadas para vários fins. E eu já contei esse caso, gente, mas eu vou contar de novo, porque eu não sei qual foi o dia e qual foi o contexto, que é do Tavinho. Uma vez que ele não pôde ir para a escola, que ele teve um aspecto que não pôde ir. E aí ele estava ali, né, em casa, aí apareceu o mentor dele e falou assim, olha, a gente tem que agora entrar em um processo de oração para toda a escola,
porque a sua presença lá ela é muito importante para muitas energias que você doa para os trabalhos lá. E hoje você não está lá, a gente está precisando. Ah, Tavinho percebeu como que a presença dele lá, ela era importante, mesmo que ele não soubesse, por ele estar doando uma série de energias que são úteis lá. Então ele foi, entrou em oração e ficou em um processo de doação de energia para a escola, sabe? Então, essa característica de estar em equilíbrio, só o fato de estarmos em equilíbrio já é um processo aí de doação. E aí, para finalizar, a gente lembra do pedido da espiritualidade, a gente buscar cada vez mais estar em irradiação 24 horas por dia. Né? Claro que é longo processo, mas a ideia é realmente estarmos com essa consciência de buscarmos estarmos nesse estado. Opa, DJ. É rapidinho por causa da hora. Aquilo que o Romulo fala, estado orante, mas acontece o seguinte, por exemplo, aqui, tá? O equilíbrio do campo mental. Que isso que nós fazemos todos os dias aqui é justamente isso, fazer exercício equilibrando o nosso campo mental. E eu tenho certeza que todos nós, porque nós somos muito dedicados, estamos aqui todo dia, praticamente. O nosso despertar à noite é a mesma coisa. Eu posso falar que nós temos que ser disciplinados around the world 24 hours. Por que eu estou falando isso? O que acontece? É um momento que eu queira fazer alguma coisa que, eu quero assistir um filme pesado, eu quero beber uma cerveja, eu posso ter essas opções e faço. Só que a noite é uma noite que meu espírito fica batendo no teto do apartamento, eu quero sair, fico zonzo, eu fico em mau estado, meu espírito fica batendo, porque a gente passa pela parede, eu acho que eu quero passar e eu estou com a energia mais densa e não consigo passar e bato, entende? E fica uma coisa assim horrível. É uma noite de pesadelo, vem obsessores, vem um monte de troço. Isso tudo não acontece. Eu estou só externalizando uma coisa que acontece com a gente, porque eu tenho a capacidade de merecimento de sentir essas vibrações. Mas isso acontece com toda noite com a gente, todo momento, como você falou. O Romulo fala de estado orante, que você falou que a gente tem que passar 24 horas orando. Por isso que eu falei 24 hours around the world. É isso só, tá bom? Um beijão. Amém. Para falar